Olá, você que educa para pensar. É uma alegria estar com você aqui hoje, Dia do Filósofo. Somos convidados hoje a refletir sobre a arte do educar para pensar e pensar bem. Sou Pedro Lucino, professor de sala de aula, e é muito bom estar aqui com toda a equipe de Caxias, Maranhão. Você que faz da educação um ambiente ímpar, único. E o Centro de Educação para o Pensar também marca presença hoje na minha pessoa aqui com você. Sou professor por mais de 3 décadas em sala de aula e há 10 anos assessorando o Centro de Educação para o Pensar. Hoje vamos dialogar sobre um ser muito importante na humanidade, Immanuel Kant. Ele nunca escreveu um tratado sistemático de pedagogia, mas abordou esse tema com muita maestria. A educação fez parte de sua vida. Durante 40 anos, lecionou em Königsberg. Ele nasceu no dia 22 de abril de 1724 e faleceu em 12 de fevereiro de 1804. Portanto, uma vida de quase 80 anos. Kant tem pensamentos importantíssimos que hoje vamos trocar ideias, refletir sobre. Uma delas é essa: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Vou até repetir a frase. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Que responsabilidade, que privilégio nós temos de trabalhar com a garotada, com o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, com as crianças. E vamos ver que Kant reflete muito que a educação deve ser tratada como ser para a liberdade, condição que possibilita ao homem se tornar-se esclarecido, ser humano, e autônomo. E esse é o caminho que deve ser concretizado com um plano de existência para ver acontecer uma humanidade digna. Esse é o objetivo de Kant, edificar e construir uma humanidade digna, que trabalhe a razão. Kant era um prussiano. Prússia é uma região que abrangia também a Alemanha e outros países vizinhos. Ele possui influência muito grande do iluminismo. Quais foram os ideais iluministas? Gostaria de trazer essa reflexão, porque Kant se baseia nisso, chamado século das luzes, o iluminismo, que trazia as ideias importantes sobre a razão. Uma delas, questionar a realidade dos governos despóticos da época, ou seja, utilizar o poder de forma arbitrária, o rei, o líder, o responsável, sendo autoritário. Vemos isso no nosso dia a dia ainda hoje, e a modernidade ainda tem que se rever e a contemporaneidade também. E os ideais iluministas, quais são? Defender a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade e fazer a separação entre igreja e Estado. Immanuel Kant: a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Ou para ser mulher, para ser gente. O que eu preciso saber para me tornar mais humano? Rever a caminhada pedagógica como educador. Kant, durante 40 anos, lecionou com muita maestria que os alunos adoravam ele. E todos nós somos aprendizes. Temos uma história, uma caminhada, uma existência que efetuamos durante a nossa infância, assim por diante, e fomos pedagogicamente influenciados. Por isso, o desafio de ser mestre no educar. Fala com sabedoria, ensina com amor. Kant fez muito isso. A garotada, os adolescentes, os jovens, mais adultos que ele lecionou somente em faculdade, adorava
e reverenciava este homem. Homem de baixa estatura, mas de uma índole e de uma forma voraz de ir atrás da dimensão do conhecimento, porque pensamos. Kant reforça essa ideia e afirma que somente o pensamento autônomo poderia conduzir o indivíduo ao esclarecimento à maioridade. Só um conhecimento autônomo pode levar o indivíduo à maioridade. E quantos alunos nós temos que brilham os olhos e a gente vê eles crescerem e se desenvolverem? E ainda bem que o ser humano transcende ao mundo onde vive. Mesmo não tendo meios que deveriam ser garantidos por lei, pela cidadania. Sim, muitos vibram com esse aprender, literalmente superam o meio onde vive. E tive experiências lecionando durante essas 3 décadas, percebendo que os alunos viviam em ambiente, muitas vezes, de menosprezo à cultura, ao conhecimento, mas que transcenderam e hoje encontram alunos bem formados, bem edificados e estruturalmente, economicamente, se superaram, estão bem e realizados. Vamos mais um pouquinho refletir sobre Kant. Qual foi a conclusão de Kant sobre o pensar? A filosofia teórica de Kant conclui pela impossibilidade do intelecto produzir conhecimento por si mesmo. Eu não consigo produzir conhecimento. O entendimento possui papel de organizador das informações da sensibilidade. O entendimento é outra dimensão importante, porque muitas vezes eu posso ser enganado pelo meio. E aí lembra quem? Platão. O mito da caverna. Imagine uma luz, uma imagem feita que não é real, pode ser de papel ou alguma coisa criada, e bate lá na outra dimensão. O ser que está vendo acha que aquilo é real. E no fundo não é uma ave, não é o que foi criado. É apenas o reflexo. Por isso, Kant diz o seguinte: nível de Platão é chamado doxográfico, conhecimento de opiniões. O nível de Platão é o conhecimento de opiniões. Agora, nós temos que chegar ao nível propriamente filosófico. E Kant busca isso, busca desenvolver esse nível filosófico. E ele busca como? Escrevendo, dando aula. Ele criou uma das obras mais importantes, Crítica da Razão Pura. Eu diria que você imagine na sua mão uma luz. Essa luz seria a razão. Para Kant, a razão é a essência da reflexão. E vamos trazer a dimensão de nós como educadores. A esperança é a virtude social que supõe a prática de transformação. Temos que ser esperançosos que a educação pode transformar o meio aonde nós vivemos. Kant, conhecido por sua filosofia crítica, examinou os limites e a validade do conhecimento. Ele procurou examinar os limites e a validade do conhecimento. Immanuel Kant desenvolveu teorias sobre o conhecimento, como conhecemos o mundo e o universo. Ele fala primeiro a priori, entendimento pela experiência, independente da experiência a priori. E a posteriori depende da experiência. Então, o que Kant quer dizer com isso? Que eu tenho que experienciar, eu tenho que ir além. E o que podemos saber? Vem essa pergunta. Que o mundo, no mundo nosso educacional, que o mundo carece de pessoas bem preparadas para a vida na arte de ensinar e aprender. Estou trazendo à nossa realidade essa busca do conhecimento. Você e eu temos que estar bem preparados para ensinar e aprender. Porque ensinar a alfabetizar, a ler, a compreender algumas coisas, o alfabeto, é até fácil. Mas ir além é outra dimensão. Kant afirma que o homem é a única criatura que precisa ser educada. Olha bem, nós somos a única criatura que precisa ser educada.
e o quanto nós temos de responsabilidade ao usarmos o ambiente da sala de aula. A definição do homem apresentada por Kant, do ser humano, é um ser metafisicamente que tem necessidade melhor de educação, ou seja, precisa dela para se realizar como ser humano. Eu preciso da educação para me realizar como ser humano. Metafísica, aqueles princípios essenciais. Então, a educação é algo essencial e indispensável no ser humano. E como podemos saber disso, que a educação é essencial, que algumas coisas são indispensáveis no ser humano? E na sala de aula? No nosso dia a dia? O dia a dia da sala de aula faz parte do processo formativo. Temos que saber que o dia a dia da sala de aula faz parte do processo formativo de nossos alunos. Sim, onde a palavra, quando bem usada, ela desenvolve a busca pelo saber e uma praxis transformadora. Eu diria que o local sagrado do saber é a sala de aula. Kant foi professor universitário em Albertina, universidade da cidade onde ele nasceu, por mais de 40 anos. E nós que estamos na sala de aula temos a ciência e a consciência de que os estímulos dados aos nossos alunos fazem a diferença, sim. E o estímulo na infância, para quem trabalha com crianças ainda menores, são essenciais para desenvolver a aprendizagem. E como o nosso cérebro aprende? Segundo a ciência, os dados atuais e pesquisas feitas, 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% debatendo com os outros. E o Centro de Educação para Pensar, e você em sala de aula, pode usar várias dimensões do diálogo. E nós temos princípios e normas no Centro de Educação para Pensar, ideias que ajudam a fazer a reflexão acontecer. 80% se aprende praticando. E aí vem Kant. A experiência é base para o pensar. E 95% ensinando aos outros. Quem aprende mais ao passar até o conteúdo aos outros? O próprio mestre, a própria educadora. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande como educadores. Eu gostaria de destacar a importância do diálogo como método educativo, nessa dimensão da aprendizagem que estamos falando. Aí vem Kant com as experiências. Mas como? Porque o filósofo questiona. Mas como eu posso fazer o método educativo do diálogo acontecer? Quais os caminhos e estratégias? Tenho tempo para fazer da sala de aula cheio de ambientes conteudistas, um ambiente de diálogo, de transformação, de reflexão, de uma praxis transformadora, de uma reflexão crítica, criativa e analítica? Até nossos filhos podemos nos perguntar, estão abertos ao diálogo? Eu faço o diálogo acontecer em sala de aula? Portanto, é importante ouvir. E certamente, um bom filósofo, um bom professor, sabe ouvir o ser do outro. Essa é uma arte importante a ser desenvolvida. E retomo o pensar. O Centro de Educação por Pensar tem ideias importantes de como fazer um método educativo, o diálogo como método educativo acontecer. Voltemos um pouco à reflexão de Kant, crítica da razão pura, a estrutura, que está dividida em duas principais partes, ética transcendental e lógica transcendental. Vamos nos ater à estética transcendental, desculpe-me, e lógica transcendental. A estética transcendental. A estética, o que eu vejo? Será que eu consigo ver realmente a realidade? Os sentidos podem nos enganar, visto que enxergamos o mundo como queremos e não como de fato ele é. É uma grande verdade.
Enxergamos o mundo como queremos e não como ele é. Portanto, a importância dos sentidos, e Kant destaca e argumenta que o espaço e o tempo são formas a priori de nossas sensibilidades. Nós precisamos ter o espaço e o tempo, refletir, usar as informações sensoriais para chegarmos à concepção mais próxima da verdade possível. Por isso, a doutrina elementar da razão pura prática de Kant. Boa vontade, imperativo categórico, lei universal, fim em si mesmo. Vamos nos ater à boa vontade. Kant começa afirmando que a única coisa que é boa, sem qualificação, é a boa vontade. Uma vontade que age de acordo com o que deve ser, com o dever, com aquilo que eu devo fazer. A boa vontade está ligada àquilo que eu devo fazer como ser humano, como criatura. E o fim em si mesmo. Vamos ter essa reflexão. Age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa, como na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Eu tenho que usar da minha ação pensando no todo. Se eu vou agir e realizo algo, em primeiro lugar, pensar se isso vai fazer um benefício para a humanidade. A forma com que eu estou lecionando, aquela avaliação que eu fiz, posso rever e retomar aquela caminhada. Portanto, capacidade de rever aquilo que eu passei de conteúdo e não deu certo. Kant diz: duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito: o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Ou seja, eu tenho princípios importantes e essenciais na humanidade, mas eles devem ser baseados no todo. Eu não posso agir de qualquer maneira pensando que vou passar um conteúdo e meu aluno poderá até, no momento, se sentir mal e eu abortar a busca pelo conhecer. Portanto, a autoridade da razão, Kant busca essa dimensão. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Kant afirma isso. O quanto é importante a gente fazer essa retrospectiva da caminhada como ser humano. Até no lazer diário, muitas vezes nós perdemos a nossa postura e temos que rever. Então, o sábio pode mudar de opinião, e muito mais nas concepções da análise da sociedade, da política, da religião, da ética, que a ação ética é agir de forma correta, segundo os princípios e normas da sociedade. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. É importante relembrar este pensamento de Kant. Ages de tal modo que teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Age de tal modo que teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Isso é algo muito importante no pensar de Kant. E hoje eu queria fazer um convite a você, Dia do Filósofo. Nós estamos na 8ª edição do troféu Amigos da Filosofia. O município de Caxias está participando com o projeto número 9. Olha bem, o projeto é muito pertinente para o momento atual. Internet, sim. Alienação, não. E sabe quem é autor desse projeto? É a nossa professora Joana Dark de Souza Cardoso, uma professora aí da escola Nossa Senhora de Nazaré, a unidade institucional do município. Ela colocou esse projeto e estamos na votação popular, que começou dia 5 de agosto e vai encerrar dia 31 de agosto agora.
convoco você a votar nesse projeto, a divulgar na sua escola, no município, na sua localidade, que eu sei que tem gente do Piauí que vem dar aula no nosso município, Caxias, Maranhão. Eis um momento importante de fazer a sua parte e quero parabenizar a professora Joana Amujaci, que está incentivando esse projeto. Vale a pena ter a nossa escola entre os 5 primeiros colocados. E nós temos 36 instituições no país concorrendo nesta votação popular. De vários projetos que chegaram, alguns foram filtrados por nossa equipe do Centro de Educação para o Pensar, estamos com 36 para a votação popular. Eu gostaria agora de cantar o hino da filosofia com vocês. Eu sei que cada um de nós aqui pode até perguntar: Pedro, Kant tem muito mais pensamentos e ideias importantes. Sim. Eu procurei resgatar algo ligado ao nosso mundo educacional. Um homem e uma mulher apaixonados pela educação, que busca sabedoria, razão, crítica, ser criativo, ser crítico, reflexivo. Tudo Kant fez certamente nesses 40 anos que lecionou. E nós vamos fazer com esmero, no Dia do Filósofo, uma reflexão sobre como leciono. Quantas vezes eu entrei na sala de aula e me senti prazerosamente bem porque consegui passar um conteúdo. E naquele dia que às vezes eu não dei aula boa, um aluno veio e agradeceu. Por isso, a filosofia, essa arte de pensar, e de pensar profundamente como Kant fez. E fez muito bem e influenciou muito a humanidade. Ele deve ser estudado porque hoje nós temos muitas concepções de cidadania, de vida, porque ele foi um ser diferenciado. O hino é assim, ó. Depois vocês vão cantar comigo aí, na sua casa, no seu ambiente onde estiver. A arte de pensar por nós é filosofia, é filosofia. A arte de pensar por nós é filosofia, é filosofia. Sou estudante, vou saber pensar meu próprio pensamento. Sou estudante, vou saber pensar meu próprio pensamento. Quero despertar, quero ser feliz, quero aprender a filosofar. Quero despertar, quero ser feliz, quero aprender a filosofar. A arte de pensar por nós, vocês, é filosofia, de novo. A arte de pensar por nós é filosofia, é filosofia. Sou estudante, vou saber pensar meu próprio pensamento. Sou estudante, vou saber pensar meu próprio pensamento, para conhecer o mundo mais de perto. O caminho certo é a filosofia, para conhecer o mundo mais de perto. O caminho certo é a busca pela sabedoria, ser amigo da sabedoria. Gratidão por este momento, que vocês, educadores, e nós, educadores, busquemos sempre algo a mais, a busca da essência da razão, do pensamento, porque eu quero conhecer o mundo mais de perto, conhecer a realidade conjuntural do meu bairro, da minha cidade, do meu planeta, do meu mundo, que carece de seres pensantes e apaixonados pela arte de ser educador, educadora. Parabéns pelo seu dia, filósofo, filósofa. Gratidão. Sou Immanuel Kant, um dos filósofos mais estudados em toda a modernidade.
Os livros que escrevi e as ideias que defendo são o ponto de partida para a filosofia alemã moderna. Fundei a filosofia crítica, um sistema que procurou determinar os limites da razão humana. Para você, aluno do 8º ano. Sou um filósofo, isto é, amigo dos amigos da sabedoria. Nasci em Königsberg, no dia 22 de abril de 1724. Na Prússia Oriental, hoje a Polônia. Meus pais Johann Kant, fabricante de arreios para cavalos, minha mãe Ana Regina Kant. Família de 9 irmãos e eu sou o 4º filho. Tivemos uma vida modesta e devota ao luteranismo. Estudei no Colégio Fredericianum e, aos 16 anos entrei para a Universidade de Königsberg, para estudar teologia. Meu nome de batismo foi Emanuel, mas mudei para Emanuel, por ser mais próximo do hebraico, que significa Deus está com ele. Com meus 1,57 m de altura, magro, de penetrantes olhos azuis e pele muito clara, sempre me destaquei como estudante. Na universidade, depois de formado, fui professor livre-docente, conferencista associado. Fiz o doutorado em filosofia. Estudei também física e matemática, além de lecionar ciências naturais. Sempre detestei mestres e quem os segue. A liberdade de pensamento crítico sempre foi para mim de primeira importância. Este é um dos aspectos que explica o desenvolvimento relativamente tardio do meu pensamento filosófico mais profundo. Também porque tinha as aulas que eu lecionava para ganhar dinheiro, e o tempo que eu passava com os amigos, em alegres festas. Fiquei conhecido pela qualidade das minhas aulas, pelo respeito e carinho por meus alunos, pelo empenho que colocava no ensino, também pelos pequenos textos e reflexões que publiquei como professor. Em 1770, assumi a disciplina de Lógica e Metafísica na Universidade de Königsberg, cargo que exerci até o fim da minha vida. Neste tempo publiquei a maioria dos meus principais livros que exercem influência nos dias atuais. Eu não casei, pelo mesmo motivo que muitos acadêmicos, até há relativamente pouco tempo não se casavam. Por falta de dinheiro para sustentar uma família. Jocosamente, quando o casamento me poderia dar proveito, não tinha dinheiro. E, quando finalmente tinha dinheiro, já era demasiado velho para ter algum proveito. Sempre tive uma vida debilitada e odiava a presença de médicos. Minha morte, aos 80 anos, em Königsberg aconteceu no dia 12 de fevereiro de 1804. Causa da minha morte: mal de Alzheimer. Para você, aluno do 8º ano. Algumas curiosidades sobre minha vida. Afinal, iremos nos conhecer mais durante os estudos que faremos no programa Educar para Pensar. E, como professor que sou, quero que você me conheça melhor. Tive uma vida pacata até 50 anos de idade. Então comecei um período de muita produção intelectual, até o final da minha vida. Sempre levei uma vida rigidamente metódica e cuidadosa, com horários rigorosos para deitar, dormir, levantar, caminhar e fazer as refeições. Precisamente às 15h30, todo dia, saía para passear com meu cachorro. Sendo esse um evento para regular os relógios na cidade. Um único dia em que não saí para o meu rotineiro passeio, pois estava concentrado na leitura do livro Emílio, ou da Educação, de Jean-Jacques Rousseau. Isso despertou a atenção e curiosidade de meus vizinhos. Nos últimos tempos de vida, com a doença Alzheimer, tive perda de memória, audição e visão. Me vi cada vez mais privado da alegria dos banquetes que gostava de oferecer. Essas reuniões eram também uma síntese viva da capacidade de empatia que eu tinha pelos outros. Nos últimos minutos de minha vida solicitei um beijo de despedida de quem estava perto do leito de morte. Minhas últimas palavras foram: é o bastante. Você, aluno do 8º ano, já sabe que eu escrevi meus principais livros a partir dos 50 anos de idade. Meus livros você encontra em bibliotecas, livrarias e até na internet. Defendi o ousar pensar. O projeto do iluminismo parte da emancipação do ser humano, no reconhecimento da sua capacidade de pensar e de decidir por si mesmo. Eis a relação dos meus livros que marcaram os rumos da humanidade. Pensamento sobre o verdadeiro valor das forças vivas, 1749. História Universal da Natureza e Teoria do Céu, 1755. O único argumento possível da existência de Deus, 1763. Observação sobre o sentimento do belo e do sublime, 1764.
Crítica da Razão Pura, 1781. Iluminismo Alemão, 1784. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 1785. Crítica da Razão Prática, 1788. Crítica do Julgamento, 1790. A Religião nos Limites da Simples Razão, 1793. A Paz Perpétua, 1795. A Metafísica dos Costumes, 1797. Convido agora os alunos do 8º ano para refletir sobre algumas ideias que deixo para vocês, e que estão vivas. A missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. O sábio pode mudar de opinião. O ignorante, nunca. Ciência é o conhecimento organizado. Sabedoria é vida organizada. O juízo em geral é a faculdade de pensar o particular como compreendido sob o universal. Quero que durante esse ano você me conheça mais e que juntos possamos aprender, investigar e entender as ideias. Assim você conhecerá melhor a si mesmo, ao outro e também ao mundo em que vive. Afinal somos todos, filósofos.